Fala galera, Jeová Falcão aqui falando e sejam bem-vindos a mais um Lincencast, o meu, o seu, o nosso podcast da Academia MBL. Não é o oficial, tá? É da nossa turma, Linces da Liberdade, mas fazemos parte da Academia MBL, então é também da Academia MBL. Enfim, comigo aqui hoje tá o Jordan do Fênix, da Vitória, certo? Se apresente aí um pouco, Jordan. Olá, pessoal. Obrigado, Jeová, aí, pela oportunidade aí de participar do podcast de vocês. Bom, chamo Jordan, né? Eu sou pertencente à Casa da Alexandria, né? No caso, juiz, né? E tô aqui como representante aí da Fênix da Vitória. Acredito que não está mal representada, né? Cara, e aí, Jordan? O que você tem para nos apresentar hoje? Qual é o projeto que você vai nos apresentar aí? Tem como explicar um pouquinho mais sobre a sua PL? Sim, sim. Bom, Jeová, nossa pele, a gente está ali direcionando um pouco para um tema que até recentemente ocorreu aí, algumas situações reais no nosso país, que é a liberdade de expressão, né? Então, Hum, nós, durante esses dias aí, pensamos bastante, resolvemos optar um pouco para essa área em si, né, que a gente vê muitos casos polêmicos, né? Vou citar dois, que um com certeza você deve se recordar, que é o caso que ocorreu com o Danilo Gentili. Isso já faz um tempinho, né? Isso foi em 2016 que ele recebeu, no caso, uma moção de censura, né, de de uma censura. senadora. Isso. Então, nosso projeto de lei, a gente está direcionando ele mais para a questão realmente do abuso de poder da Casa Legislativa do nosso país, quando algum político, né, seja vereador, deputado estadual, federal, eles aderem a esse tipo de abuso no âmbito do quê? Imagine no caso do Danilo Gentili, ele só fez uma referência ali, naquele caso possa ser que pareceu um ato um pouco ali rude, né, para cima de uma, no caso foi uma senadora, se eu não estou enganado, dizendo que ela parecia a tia do café, né, algo que no dia a dia de um brasileiro às vezes você confunde, mas isso foi Uhum. levado como uma crítica, né, e você recebeu, digamos, essa moção de censura, dando o sentido do que, ó, fique em silêncio que você não pode falar da gente dessa forma, dando aquela sensação do que então a gente vive num país ditador, não posso opinar sobre os meus políticos, falar o que eu acho, o que eu acredito sobre eles, porque afinal a democracia do nosso país, né, a forma que nós elegemos eles é por votação, então eu posso opinar, né? Então, nosso projeto de lei, resumidamente, ele está direcionado em propor uma lei que isso não existe no regimento interno de todas as casas legislativas, tá, Jeová? Então, a Uhum. gente está realmente criando uma nova lei, né? Porque a gente pesquisou se existia algum tipo de regras dentro do regimento interno das casas quando se trata realmente da construção de uma moção de censura. Claro, o político ele tem esse direito de se posicionar, mas até que ponto ele pode realmente se posicionar, que não se torne algo, ou em termos jurídicos, né, no que se configura um ato de abuso, né, já que ele tem realmente esse direito no regimento das casas legislativas. Então a gente está estruturando um projeto de lei direcionado especialmente para que esses tipos de abuso não possam ocorrer mais e você dá uma maior liberdade ao brasileiro como se só. Nesse caso, Danilo Gentili não é específico, mas no âmbito geral, onde que a gente não vai, claro, inibir o direito do político se defender sobre algo, mas também não Uhum. ter esse tipo de abuso no caso de você bloquear a opinião de uma pessoa só por ela Só, opinar por aquele político, né? exato. Só por ela falar algo que aí eu, como político, não gostei, me senti ofendido. Ah, a gente pode pegar aí, por um exemplo, o caso do Bananinha, que apesar de estar sendo contra o Kim,
tá sendo um atentado contra a liberdade de expressão, a pessoa não poder mais usar o que... não poder mais falar o que quer, basicamente. Ah, eu não posso chamar o deputado Bananinha de Bananinha porque senão ele não gosta, sabe, do apelido Bananinha. Ah, isso é Sim. ridículo, é ridículo. Usar a máquina estatal para movimentar a máquina estatal, gastar do meu dinheiro, para eu não poder, para me calar é foda, velho. Aí não Isso, rola, não. Isso é exatamente. ridículo, velho. Exatamente. Usa-se do nosso dinheiro público para fazer todo o trâmite, para chegar lá, uma monção na casa da pessoa. Então, querendo ou não, né? Isso gasta nosso dinheiro. Tem esse E, caso que você está comentando. Temos o caso um caso que também a gente está tentando expor no nosso texto, no nosso projeto de lei, também situações que envolvem jornalistas, envolvem influenciadores, como o caso do André Marinho, que quando sim, Oi? sim, tô concordando. No caso do André Marinho, na Jovem Pan, né, no caso, especialmente no programa Pânico, né, que o Eduardo Bolsonaro, né, o nosso querido Bananinha, ele tinha feito um pedido ao programa que o André Marinho não participasse do programa. Como assim? Ele tem esse poder de excluir as pessoas só porque ele não gosta, né? Então, esses tipos de atitude que a gente está elaborando o projeto para tentar tirar, né, esse privilégio que alguns políticos têm em querer dizer, não, eu não quero ser criticado por você, você não tem direito. Uhum. Vocês, olha, não me entendam mal, tá? Vocês estão criando, então, o que Danilo chama de foro privilegiado cidadão. O cidadão tem uma base jurídica para poder falar qualquer coisa sobre qualquer candidato e qualquer, é, não só candidato, né? Qualquer pessoa eleita, e a gente poder falar mal dela. Tipo, eu acho isso é até saudável, a gente poder apontar os erros de mesmo das pessoas que a gente concorda, porque se chama autocrítica, né? Se não tiver autocrítica, não tem o que acontece o que aconteceu com o PT. O PT não teve uma autocrítica e é o que é hoje, né? Enfim, cara, o projeto é como se fosse vocês querem implementar basicamente a primeira emenda da Constituição americana, não é isso? A liberdade de expressão, o direito de se expressar da forma que bem entender, não é isso? Ou se eu É, estiver errado, pode me corrigir. bom, é que nós no Brasil já temos na nossa Constituição, a gente já tem um artigo que nos dá essa liberdade, né? No caso, o artigo 220 da Constituição Federal. Ele tem ali, entre os seus incisos, onde você, ao ler, você subentende que você tem o direito de opinar e o direito de falar sobre algo. Isso não é, proibido. No caso, o que que a gente tem que tomar cuidado em certas situações? É aquele caso de quando você entra no âmbito mais de você difamar alguém, ou que nós vemos também com frequência no Brasil, até eu esqueci o nome, por exemplo, o caso da Juliana Paz, né, até que tá recente, né, o pessoal tá, o quê? Fazendo Sim, tá mais na memória. uma difamação da pessoa, seja pela esquerda ou pela direita, e você está acabando com a reputação dela só por ela ter dado a sua opinião, né? Então, Uhum. ela deu uma opinião numa forma geral, tanto que não tende para um lado quanto para o outro, e ela está sendo, de uma certa forma, destruída nas redes sociais, e isso é um ponto que a gente também tem que tomar um certo cuidado, né? Quando a gente pega aí esse artigo da Constituição Federal, porque pode ser que exista situações que se configure como um ato de difamação, seja entre políticos ou entre um brasileiro falando mal de um político. Uma coisa é você falar Sim, assim: sim, sim. o Eduardo Bolsonaro ele está cumprindo um mau papel na sua gestão como deputado federal. Outra coisa é você chegar a falar que a família dele é não sei o quê, que ele não é não sei o quê, e sabe, você usar todo Não, sim, um sim, sim. linguajar. Isso aí não é liberdade de expressão, né? Isso aí você tá cometendo um crime. Você tá, é injúria,
calúnia. Isso, Não, exatamente. isso aí eu sei. A gente tem que se colocar também no lugar de cidadão também. A gente tem que saber o que é Exatamente. certo e o que é errado, até onde a gente pode ir, né? O meu direito de me expressar, ele vai até o direito da outra pessoa também se expressar e de ela não se sentir ofendida. Eu acredito que a gente tem que se basear muito nisso, na questão da ofensa, na questão desde que eu não esteja imputando nenhum crime àquela pessoa, desde que eu não esteja cometendo falso testemunho contra aquela pessoa, eu acredito que o resto a gente possa conversar, trocar uma ideia sobre. Ah, Isso, isso eu acho que isso é o mais importante, é conseguir passar para as pessoas que você tem o direito de realmente por opinar pelos nossos políticos, mas sempre que seja de uma forma natural, tranquila, que não haja discussões e tanta brigas radicais. truculência assim, né? Hã? Que não haja tanta truculência, que tipo, a gente tem que discutir, é normal a vida. Ninguém concorda 100% com ninguém, nem você mesmo concorda 100% com você mesmo. Imagina com outra pessoa que teve outra experiência totalmente diferente da sua. Mas a gente tem que aprender, cara, a conviver. Isso se chama sociedade. A gente tem que aprender a conviver com o outro sem estar precisando matar ou exterminar ele, sabe? Hoje o que acontece no Brasil é algo muito perigoso, porque se você não falar a favor de alguma casa, você, ó, a Juliana agora, sendo espancada por tudo quanto é lado. Tanto direita quanto, assim, direita entre aspas e esquerda entre aspas, né? Porque hoje no Brasil a gente não tem uma direita e uma esquerda. A gente tem um negócio ali que chamam de esquerda e um negócio que chamam de direita, né? Porque no Brasil mesmo eu acredito que não existe assim negócio de direita e esquerda, não. Tem um povo que se acha de algum canto, mas termina que não é nada do que dizem ser, sabe? A definição do que dizem ser não é nada daquilo. Eu concordo E com eu, você. Eu acho que o efeito do partido no nosso país, ele tem um significado totalmente distorcido, né? De você falar entre esquerda e direita. Acho que é uma coisa que está mal utilizada, né? As pessoas não entendem realmente que significa ter um partido de esquerda quando você defende realmente ideias de esquerda, não extremas, né? Não radicais, mas você tem uma uhum, certa índole ali que você quer pautar, né? Você tem um objetivo, né? sim, sim. E no Brasil eles demonstram claramente que de duas uma, ou eles não sabem o significado das palavras que eles falam, ou eles não são aquelas palavras que eles estão dizendo que são. Isso, Só tem concordo. essas duas opções, não tem outra opção, assim, ao meu ver, pelo menos, eu não consigo ver outra coisa a não ser dessa forma não, né? Mas enfim. Cara, o projeto, ele como foi assim o desenvolvimento do projeto? Como foi que vocês pensaram para desenvolver esse projeto? Como foi a discussão na turma de vocês? Como foi a conversa para chegar nesse projeto? Teria como Então, explicar um pouco aí para a galera? sim, sim, tem. Então, a gente fez uma reunião, pedimos que para cada membro desse a sua opinião sobre uma possível proposta, né? Então, a gente fez uma seleção dessas propostas, fizemos uma votação, né? E no momento lá nós tínhamos até votado 3 tipos de projeto de lei que talvez nós poderíamos se dedicar em colocar em prática, né? Só que durante a última etapa dessa escolha, a gente passou a fazer uma análise no site do Senado e no site da Uhum. Câmara dos Deputados para ver como que as coisas estão tramitando por lá. E a gente chegou numa conclusão que desses 3 projetos que nós tínhamos já selecionado, grande parte já estava ali em andamento, né? Já tinham vários outros projetos de anos passados que já estavam ali em andamento. Então a gente não viu muito sentido, né, em utilizar. Então a gente precisou rever do zero, né? Aí um dos nossos colegas tem um contato com um professor de direito e um professor dele tinha sugerido esse tema, né? Questão de voto de censura, né? Que é uma coisa que, segundo o próprio professor desse rapaz,
não existe uma lei, né? Existem regras os regimentos, né, dentro das casas, mas não existe uma lei que dite até que ponto até o próprio político possa chegar se colocando como voto de censura, né? Então a gente passou a Hum, entrar de cabeça em cima disso para ver realmente até que ponto existe. E a gente viu que tanto na Câmara como no Senado não existe realmente uma lei que esteja apta a isso. Tá? Então a gente achou interessante porque é algo que possa ser novo realmente, possa seguir um caminho mais interessante, caso não tanto pensando como competição na Academia MBL, mas algo que possa ser útil uhum, para o Brasil como um todo, né? Você tirar alguns uhum. privilégios do político nesse sentido. Claro que possa ser difícil eles votarem contra eles mesmos, mas a gente não. Acontece, acontece. Vai que a É, pressão vai. seja tão forte que a gente consiga fazer ele. Acontece, cara, não duvide não. Cara, eu vou falar a mesma coisa que eu falei para os projetos anteriores que foram apresentados aqui junto a gente. Ah, é um projeto, olha, veja, tentem entender o que, é que eu quero falar. É um projeto simples, mas que resolve um problema. Sabe? Ele mostra o problema, ele fala, ó, esse é o problema. A gente tem esse problema aqui e a gente quer solucionar ele. Não é que o projeto seja aquilo que vai mudar o Brasil, que vai revolucionar é como o próprio Renan falou, não precisa ser isso que vai revolucionar o Brasil. Se for já de ajudar o cidadão, o mínimo que seja, já é um projeto bom, porque você já está ajudando alguém, sabe? E eu acredito que por esse intuito, o projeto de vocês é simplesmente fantástico, porque como o das outras pessoas que passaram aqui, dos outros grupos, eles também são algo bem simples assim, mas que resolvem um problema que para a população é gigantesco, sabe? A gente teve aqui, por um exemplo, questão de saúde, que eu nunca imaginaria de tipo, por exemplo, o técnico em enfermagem ter mais autonomia na hora de fazer as coisas. Por exemplo, vai pedir um exame, se ele já sabe o que é que o paciente tem que fazer, o exame que o paciente tem que fazer. Aí ele já pedir sem precisar passar pelo médico, para você passar pelo médico só uma vez, para ser mais rápido o atendimento. Tivemos também sobre questão de diabético, que para o diabético não precisar ser furado por conta de uma nova tecnologia que tem aí, que você implanta uma paradinha no braço, que o negócio dura 15 dias, que você, ao aproximar o celular, ele diz qual é a sua taxa de glicose, algumas de suas taxas. Enfim, são projetos que, como você pode perceber, não são projetos que fazem uma mudança estrutural gigantesca. São projetos que eles fazem uma mudança, certo? É pequenininha, mas essa mudança pequenininha vai facilitar muito a vida de outros cidadãos, sabe? E eu acredito que o projeto de vocês foi bem aí em cima, justamente disso, de que tipo vai facilitar, vai ajudar o cidadão a ter um pouco mais como é que eu posso dizer, de poder. Já que o poder vem todo da gente, a gente tem que ter no mínimo um pouquinho, né? Eu acredito que o projeto de vocês em relação a isso está bem construído, está bem assim, embasado. E acredito eu que se for um dos projetos que Kim for pautar, é difícil eles votarem contra eles. Mas isso é um projeto que não tem como ninguém dizer que é ruim. Não tem como você chegar para um cidadão e tentar convencer ele de que esse projeto é ruim para ele. Eu acredito que é impossível você fazer um negócio desse, sabe, com o projeto de vocês. Ah, E pode falar. não, não. Você falar, eu concordo com você nesse ponto, porque, como eu disse, a gente não quer tirar o poder do político também. Ele também tem o direito dele. Ele também é um cidadão, né? Ele só tá ali como um cargo, né? Mas Uhum. certos políticos acabam abusando ali de certos momentos que aí é nesse ponto que a gente quer atingir, né? Para dar mais igualdade, como você diz. Às vezes a gente dá um pouquinho mais de poder para o povo brasileiro, né? Uhum. Sim, sim, sim. Hum.
Quer acrescentar mais alguma coisa? Pro projeto em si, Eu em acredito. termos, assim, gerais, seria mais ou menos isso. Não vou entrar muito a fundo em termos técnicos, artigos, os incisos, que eu acho que aí é conversa muito, muito Muito jurídica, aí não é técnica, minha né? área. É. É, justamente. E nem a minha, então eu ia ficar boiando aqui, perdidaço. Se meu colega Lucas estivesse aqui, vocês poderiam até conversar sobre, mas como não é minha área, então. Desculpa não ser técnico o suficiente. Enfim, cara, eu tenho perguntado muito a galera que tá passando por aqui. Eu sei que é uma pergunta um pouco complexa e tal, mas acredito que você conseguirá desenrolar de boa. Como você acha, cara, que vai ser como é que eu posso dizer, o impacto da academia MBL nas próximas eleições? Porque assim, a gente vai ter um impacto, né? Querendo ou não, a gente vai ter algum impacto. Você acha como é que vai ser esse impacto? O que é que você acha que vai acontecer? Pode bem achar o mesmo, tá? Bem dados tirados do cu mesmo, tá? Não precisa ser científico na hora de explicar isso, não. Olha, na minha opinião em si, eu acho que o impacto realmente possa acontecer, né? Porque no que eu observo, não só a academia MBL, né? Ela teve uma iniciativa interessante, mas a concorrência também está tendo, né? Não sei se você sabe, mas a esquerda também tem uma academia agora, né? Junto da academia Pô, MBL. descobri Hã? esses dias. Descobri esses dias. Então acho que realmente isso é uma forma nova de você fazer ativismo no nosso país, né? A Academia MBL deu o seu primeiro, digamos assim, o seu primeiro passo, a concorrência viu e também está seguindo, porque sabe que isso causa um impacto no brasileiro em si, né? Quando você consegue juntar um grupo de pessoas que tem pensamentos muito próximos, né? Não vamos dizer que são iguais, porque como a gente sabe, a gente nunca pensa 100% igual um ao outro, mas a gente sempre Uhum. acaba entrando em um consenso e buscando objetivos iguais, pelo menos. Sim, Eu sim. acho que vai ter sim, cara, um grande impacto, viu, para as eleições de 2022 aí que já estão próximas. E a gente vê que talvez eu possa estar errado, mas a gente vê que tem muita gente que agora também está passando a dar mais opinião sobre a política, né? Não tô falando exclusivamente Uhum. do pessoal que está participando da academia, mas de forma geral, né? Alguns artistas, alguns influenciadores aí estão Sim, se sim. posicionando sem medo, né? Tipo, então meio que assim, digamos assim, se a gente vai entrar em guerra em 2022, né? Já vamos tentar escolher o lado que a gente quer se posicionar, resumidamente. Tipo isso, tipo isso. Mas, cara, eu acredito que o Brasil, assim, nós não éramos tanto. Eu acredito que essa pandemia deu uma piorada nesse negócio de política, porque, tipo assim, não tenho nada pra fazer, eu vou discutir política. Aí possa ter piorado um pouquinho o cenário político, mas, cara, eu acho totalmente interessante isso, esse posicionamento, porque as pessoas vão ver e vão dizer, não, olha, nossa, esse cantor que eu acho foda tá se posicionando, ó. Realmente eu vou procurar alguma coisa sobre o assunto para eu ter alguma coisa para falar com ele, caso ele venha falar comigo. Isso pode estar gerando É aquela questão por exemplo, da questão da legalização da cannabis recreativa. Quanto Uhum. mais pessoas que fazem, mostrar que fazem, como cantores e atores, quanto mais essas pessoas falarem, mais vai estar sendo falado sobre, mais vai ter uma discussão sobre. E eu acredito que política, cara, todo ser humano tem que saber política, porque política é a base de toda a sociedade, sabe? Se uma sociedade ela tem uma política pública bem desenvolvida, bem estudada, bem discutida, nós temos países aí para provar isso, né? Como nós temos, por exemplo, o Canadá, que é um dos melhores países para se viver no mundo, tem uma política pública boa, entendeu? Muitas coisas, por mais que não seja assistencialista,
mas é boa em vários âmbitos. Eles devolvem o imposto que eles recolhem, por um exemplo. Sabe? Coisas básicas que no Brasil você olha assim e caralho. E aí, É, cara? Nem pé quebrado, nem unha encravada. Eu acredito que você já falou isso bastante, né? Que então, eu acredito numa terceira via aí. Que tem que ter, né? Infelizmente. Mas falei. sim, eu também, na minha opinião em si, eu também acredito que tenha que ver outros caminhos, né? Eu acho que muito do brasileiro, ele tá muito enraizado na questão até podemos dizer, da cultura do Brasil, na questão que envolve política quando você entra numa eleição, né? Por exemplo, você pode chegar Uhum, para algum brasileiro e perguntar para ele o que é um voto nulo. Ele não sabe o que é um voto nulo, por exemplo. uhum. Vamos Sim, sim, imaginar sim. um cenário que não existiria uma terceira via, tá? Tipo assim, a terceira via não estaria ali no segundo turno de uma eleição. Mas ele mal tem noção do que é um voto nulo. Ele sempre parte ali do pressuposto que se eu tenho dois candidatos para se eleger e eu tenho que escolher um deles, eu sou obrigado a escolher um deles. Claro que não. Dependendo do cenário, você pode votar em voto nulo. Você não quer nenhum dos candidatos. Tá? Você não mostra que você tem uma opinião que fala assim, cara, das propostas que os dois candidatos me mostraram, não acho justo nenhuma delas, né? Então, na minha opinião, assim, um dos pontos, assim, no Brasil, decai um pouco sobre isso, né? De você sempre pensar, sempre tem que ter uma análise binária, sempre tem que ser zero ou um. Eu acho que não funciona muito Aham. assim. Você tem que ter uma visão, claro, uma visão racional, ter um senso crítico, saber analisar o que tá certo, o que tá errado em certos momentos, mas nunca sempre imaginar que sempre tem que escolher um ou outro, né? Às vezes você vai falar, não, cara, eu não quero nenhum. Ou no caso, a gente quer uma terceira via, né? Se a nossa terceira via não chegar pro primeiro ou segundo turno, eu votaria nulo, particularmente, porque, pô, você vai votar Lula ou Bolsonaro, você fala, cara, os dois não tá fazendo, não fez um bom trabalho, cara. Não tem uma boa índole ali para ser um representante diplomático do nosso país, cara. Então, eu particularmente votaria nulo. E eu acho interessante esse ponto que você tocou da educação, cara, que assim, no Brasil, eu também sinto falta que na educação básica exista disciplinas que possam explicar quais são os direitos do brasileiro, né? No caso, na Constituição Federal. Uhum. Aí você pode Sim, entrar numa emenda dentro dessa própria disciplina, explicando um pouco de como que funciona a política no nosso Brasil, né? Para que a sim, criança sim. crescendo lá dentro, ela vai tendo uma noção, ela vai poder saber o que que é um vereador, o que que é um prefeito, Sim, que eu sim, posso sim, cara. cobrar, né? Eu acho nesse sentido, cara. Assim, ó, eu sei que não tem nada a ver com a sua PL, não tem nada a ver sobre o assunto que a gente tá falando aqui, mas eu vou comentar um pouco que eu acho que você vai entrar no assunto, você vai entender o que eu tô falando. Ah, meio que, se você parar pra pensar hoje, se você parar pra pegar, na verdade, qualquer pessoa pode sair no meio da rua agora e pegar uma pessoa aleatória no meio da rua. A chance dela saber o que é que um vereador faz e o que é que um deputado estadual faz é praticamente zero, sabe? Por mais que agora a gente esteja discutindo política o tempo inteiro, teoricamente, mas a gente ainda não sabe. A gente, que eu falo, a nossa população brasileira, ela ainda não tem a sabedoria que é para ter, os ensinamentos que são para um ser humano normal ter, sabe? Por um exemplo, eu defendo que a educação básica da gente seja igualada à educação, o ensino assim, seja igualado à educação básica do Japão, por um exemplo, que nos primeiros anos de vida eles aprendem não só português e matemática, mas português e matemática, não só a língua, a escrita e a falada, como a questão exata, mas eles aprendem também cidadania, eles aprendem também educação, entendeu? Eles aprendem qual é a função de um cidadão, para que ele está ali estudando, entendeu? Hoje no Brasil você para e pergunta para que uma pessoa está estudando, ah, sei lá, para passar numa prova, para fazer Hum. um vestibular e passar numa prova e fazer uma faculdade. A pessoa não faz a mínima ideia que ela tá ali, ela tá aprendendo para a vida dela. Ela tá aprendendo para ela ser um cidadão, ser um ser nessa sociedade. E a gente meio que caga e anda para educação no Brasil, a gente meio que, Eu sabe, concordo.
Concordo Falta um plenamente. pouco. Isso é. Então, por isso que eu sou uma das pessoas que eu defenderia que deveria fazer uma pequena inversão, mas não precisa ser uma inversão radical, como alguns da direita defendem, que é o investimento nas universidades. Eu acho que esse modelo educacional que temos no nosso país, de 75% ir para as universidades, né, para nível de Uhum. E graduação e 25%. pós-graduação, e inverter E para os 25%. 25 que vai para a educação básica. Claro, eu falo isso como isso já está enraizado no nosso país, isso poderia ser feito de forma gradual, né? A cada Uhum. quantidade de anos você vai fazendo esse direcionamento, porque também não dá para você querer um resultado muito positivo da educação básica em um curto período de tempo, né? É algo que não é Tu fácil de tem se uma mexer. noção, tu tem uma noção de quanto é gasto no ensino superior e quanto é gasto no ensino básico no Brasil? Porque assim, a nossa PL ia ser sobre isso. Ia ser uma redução de investimento ou uma equiparação de investimento do ensino superior ao ensino básico. Porque, por um exemplo, um aluno de ensino superior, ele gasta durante a vida letiva dele, do ensino superior, né? Da graduação, não da pós, da graduação, da primeira graduação, né, no caso. Ele gasta algo em torno de US$ 17.000, US$ 18.000, enquanto o custo de um aluno do ensino básico é de US$ 1.000, US$ 1.500, tá ligado? A parada é absurda. 1.500 não, perdão. 5.000, US$ 5.100. Ou seja, é 3 vezes menos do que é investido uh, na educação superior, sabe? Enquanto os países da OCDE, eles investem apenas 1,5 vezes acima o valor, tá ligado? A gente tem que pelo menos equiparar. Hoje um aluno por mês do ensino básico, custa R$ 580, enquanto um aluno do ensino superior custa quase 1.000, quase R$ 2.000 por mês, sabe? É ridículo, a discrepância é sinistra. Eu acredito que se fizesse isso, como você está falando, não precisa ser numa porrada só. Pode ser devagarzinho, vai devagarzinho. Vai mudando devagarzinho. Não precisa ser que nem o Japão, não, que pegou 10% do PIB durante 10 anos e investiu tudo em educação. Aí o país melhorou, o país saiu da pobreza, saiu de tudo. Enfim. Mas, É, cara, eu acredito que seja isso. Como eu falei, essa questão da sua PL é algo simples, mas que resolve um problema gigantesco, sabe? Que dá um problema e dá a solução logo em seguida, sabe? Eu gostei bastante do texto, do que você me falou, do que você me explicou. E, cara, eu desejo toda sorte que Kim Kataguiri leia ela e escolha ela pra gente ter um Brasil melhor aí. Porque, assim, por mais que a gente é concorrente nesse exercício, mas é como a gente falou aqui, se é um bem para o cidadão, eu prefiro o bem para o cidadão do que meu exercício ganhar. Se fizer um bem, já tá show de bola, já é o suficiente para mim, na minha visão, assim. sim, Ah, concordo, concordo. Também penso da mesma forma que você, independente do projeto de lei, das equipes, de quem estiver participando, se sempre haver um benefício em prol da população brasileira, não importa quem vence, o importante é sempre que tente trazer o benefício, seja mínimo, um pouquinho ali, a gente sempre vai criando algo maior, né? exato. De grão em grão a galinha enche o papo, não é isso? Não tem. Quanto a fatos, não há. Contra fatos, não há argumento. Enfim, cara, eu queria agradecer bastante a participação do Fênix da Vitória, certo? Eu queria agradecer por terem respondido, que tiveram muitas classes que visualizaram e só não responderam. Mas, enfim, queria deixar aqui minhas redes sociais para vocês darem uma seguida lá no Instagram, Jeová_Falcão, certo? Se puderem dar aquela seguida lá, eu agradeço bastante. Puderem seguir a minha turma no Instagram, que é o Linces da Liberdade MBL. Acredito que vai ser a primeira turma que aparece lá quando você coloca o nome Linces da Liberdade.
Dá uma seguidinha lá, dá uma conferida lá. Se despeça da galera aí, por favor, Jorge. Por favor, deixe alguma rede social, alguma indicação de algum livro, alguma coisa que você queira deixar aí indicado pra galera. Sinta-se à vontade. Agora o espaço é seu, para você divulgar o que você quiser. Que isso, obrigado, Jeová, aí, pela participação no podcast, né? Também desejo tudo de bom para vocês aí da equipe da Linces da Liberdade, né? Que tanto talvez o meu projeto da minha equipe ou de vocês aí sejam aí protocolados lá pelo Kim Kataguiri, na Câmara dos Deputados. Divulgando assim a nossa rede social, para quem nos segue, nossa rede social chama fênixdavitoria.mbl, tanto no Instagram, Facebook ou Twitter. E eu sempre recomendo pro pessoal que eu acredito que não são muitos brasileiros, mas se vocês sempre puderem, tentem comprar ou baixar na internet, porque também é de graça, o livro da Constituição Federal do Brasil, né? Que lá descreve todos os nossos direitos como cidadãos e o que nós podemos fazer e não fazer, para vocês terem uma ideia de como que o nosso país realmente possa ser, digamos, governado. Um grande. Uhum. Acredito que isso é tudo, pessoal. Agradeço pela audiência, obrigado pela paciência. E até o próximo Lincecast. Eita, quase que não sai. Até o próximo Lincecast. E fiquem com o Papai do Céu de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.